Então, começando aqui com a parte de comunicação e sinalização celular, que, no meu entender, é a parte mais importante de toda a fisiologia e de toda a bioquímica. Porque quando a gente entende isso aqui, a gente entende todo o resto, no sentido de ficar mais fácil de entender, né? Não necessariamente a gente vai entender o resto, mas fica bem mais fácil da gente entender o resto. A boa comunicação é tão estimulante quanto uma xícara de café preto e tão difícil quanto dormir após esta para algumas pessoas, né? Então vamos aqui começar falando desta capacidade maravilhosa das células, que é de se comunicar e de responder a essa comunicação, de sinalizar. Também chamado de transdução de sinal, ou vias de sinalização, como queiram. A comunicação evoluiu porque há uma necessidade das células tanto ditarem quanto responderem a certos comandos. Eu listei aqui os comandos mais básicos. Um comando extremamente básico e extremamente importante, para não dizer essencial, é o comando de sobrevivência. A célula, ela recebe estímulos para que ela sobreviva. Tem certos tipos celulares, em certos contextos, que quando elas não recebem nenhum estímulo de sobrevivência, elas morrem. Elas podem sofrer, por exemplo, apoptose. Se a gente pegar o músculo como exemplo, ele não vai morrer se você não usar. Inclusive o segundo tópico. Ele vai crescer mais. Mas é só para ter um exemplo de uma célula que ela precisa de estímulos para continuar trabalhando, fazendo o que ela faz. Então o músculo, quando ele atrofia, por exemplo, você tem uma lesão, e aí você engessa aquele braço, aquele músculo, por exemplo, você não está usando ele naquele período. Ele vai ter um quadro de atrofia. Então, vai haver uma maior proteólise, por exemplo. Ele vai perder proteínas contráteis, ele vai perder massa, esse músculo. Por isso que ele vai diminuir, óbvio, né? Justamente porque os estímulos contráteis, os estímulos neurais não estão em níveis adequados. E aí, pelo princípio lá de Lamarck, que não estava totalmente errado, ele dizia, olha, se você não usar, você vai perder, digamos assim, você vai atrofiar. E é justamente porque você tem esses estímulos. Tem células que precisam também de estímulos para crescer e dividir. As células do câncer, por exemplo, células neoplásicas, as células do epitélio intestinal, as células da pele. Você tem várias células que precisam de estímulos para diferenciar. Então, um macrófago, quando um monócito, para se diferenciar em macrófago, por exemplo, ele tem que receber um sinal. Tem que ter algum sinal para isso acontecer. É uma interleucina, é uma citocina pró-inflamatória, chega no monócito, ou o monócito mesmo, quando ele chega num ambiente tecidual, ele encontra certas moléculas lá e ele se diferencia num fenótipo macrofágico. E aí você tem também vários outros contextos. E se sobreviver, você tem estímulo, morrer também. Então você tem estímulos para sobreviver, para crescer, para se proliferar, para mudar e para morrer. São os estímulos mais básicos de todas as células e são extremamente importantes desde a fecundação, ou seja, do aparecimento do zigoto até a nossa morte. Sempre haverão células sobrevivendo, crescendo, se dividindo, se diferenciando e morrendo. E muitas vezes sob estímulo, sob demanda. Uma lesão já é um estímulo em certo nível de morte. Um dano mitocondrial, uma disfunção mitocondrial pode levar, por exemplo, a um padrão de morte celular, a apoptose. E quais são os tipos de comunicação que regem esses comandos? A gente tem uma sinalização chamada de autócrina. Autócrina é uma sinalização em que a célula emite um sinal para ela mesma. A célula, por exemplo, ela joga uma substância química,
pode ser também um neurotransmissor, pode ser um hormônio. A gente chama geralmente de agente parácrino ou autócrino, é o nome mesmo. Ela faz a exocitose dessa substância, essa substância volta na própria célula e ativa um receptor e dá um comando. Por exemplo, quem usa muita sinalização autócrina são células de câncer, células tumorais, para elas próprias mandarem elas próprias crescer, entendeu? Então elas mandam um comando autócrino de crescimento. E aí elas crescem indiscriminadamente, ininterruptamente, formando um tumor, por exemplo. Mas isso também é um processo fisiológico e as células fisiologicamente fazem isso. Só para também um detalhe, que a célula não precisa ser a mesma célula que liberou. Pode ser uma célula igual. Igual que eu digo do mesmo tipo. Por exemplo, você tem a célula beta. A célula beta, ela produz insulina. Mas você não tem uma célula beta. Você tem uma ilha de célula beta. Você tem várias células beta. Você tem milhões de células beta. Entendeu? Então, se a célula beta 1 produzir uma substância, por exemplo, a insulina, e essa insulina atuar na célula beta 2, que está vizinha, a gente chama ainda de autócrina. Porque é o mesmo tipo celular. Então, não necessariamente é literalmente a mesma célula. Pode ser apenas uma célula idêntica, ou seja, do mesmo tipo. É uma célula alfa, é uma célula beta, por exemplo. E o segundo tipo, a gente tem a sinalização parácrina. A sinalização parácrina, aí sim, são células vizinhas, mas são células diferentes. Por exemplo, no caso do pâncreas que eu dei, lá nas ilhotas, você tem as células alfa e as células beta. Então, a célula alfa, por exemplo, secreta glucagon, o glucagon atua na célula beta. A célula beta secreta insulina, a insulina atua na célula alfa. A insulina estimula... o glucagon estimula a secreção de insulina, mas já a insulina inibe a secreção de glucagon, por exemplo. Então você tem aí esse tipo de coisa. Ou seja, é uma célula alfa, que no caso, produz uma molécula que atua na célula A, que está vizinha a ela. E assim vai. Então é uma comunicação de células vizinhas de tipos celulares diferentes. É no mesmo tecido, mas são células diferentes. Nesse exemplo aqui, é no mesmo tecido, com células idênticas. Aqui é no mesmo tecido, mas com células diferentes. Usei o exemplo lá na ilhota, célula beta se comunicando com célula beta. E aqui também usei o exemplo da ilhota, célula beta se comunicando com célula alfa. Então você pode ter isso, só para deixar claro. A gente tem a sinalização neural, que é a sinalização de um neurônio mesmo, típico, liberando o neurotransmissor, puff, também chamada de neurotransmissão. Então, o neurônio inerva uma célula-alvo, que pode ser geralmente uma glândula, um músculo ou outro neurônio, e libera um neurotransmissor via exocitose. Esse tipo de comunicação é chamado de neural. E a gente tem a comunicação dos hormônios, a sinalização endócrina, que é no qual você tem uma célula que libera uma substância química que ela tem que cair na corrente sanguínea, e aí ela atua numa célula um pouco mais distante, geralmente em outro tecido. Então, no caso aqui, ó, o pâncreas jogou um hormônio, a insulina, no sangue. A insulina foi atuar lá no músculo esquelético, lá nos miócitos do músculo esquelético, lá no fígado, por exemplo. Então você tem um tecido produzindo uma substância que cai no sangue e vai atuar em outro tecido, em outro órgão. Isso é uma sinalização endócrina, que é feita pelos hormônios. Então, o que é um hormônio? É toda molécula que sinaliza endocrinamente. Mas como essas classificações elas são didáticas, não existe uma substância que seja estritamente endócrina. Por exemplo, a insulina, ela tem atividade endócrina, ela tem atividade autócrina e ela tem atividade parácrina, por exemplo. Então, a mesma substância pode ter várias atividades, vários padrões de atividades. Vai depender do contexto. Se a insulina atuar numa região distante de onde ela foi produzida, distante do pâncreas, ela teve uma ação endócrina. Se a insulina atuar no próprio pâncreas, ela teve uma ação parácrina ou autócrina.
Então, sim, essa classificação é só didática. E eu tenho uma comunicação neuroendócrina. A comunicação neuroendócrina é um neurônio produzindo um hormônio, digamos assim. Onde é que eu tenho isso? Por exemplo, o hipotálamo. O hipotálamo é uma estrutura que está ali no diencéfalo e produz hormônios, produz neurotransmissores e produz hormônios. Que hormônios o hipotálamo pode produzir? Sobretudo dois: o ADH, por exemplo, e a ocitocina. Então, os neurônios ali, ó, magnocelulares do hipotálamo, produzem ocitocina e ADH que vão atuar em locais distantes. A ocitocina pode atuar lá nas glândulas mamárias ou no útero, por exemplo, no cérebro. E o ADH pode atuar lá no rim, por exemplo, ou nos vasos. Então você tem essa resposta neuroendócrina, que é um neurônio produzindo hormônio. É basicamente isso de início. Então, qual é o conceito de transdução de sinal? Transdução eu posso traduzir, digamos assim, como se fosse tradução mesmo. É você traduzir uma linguagem em outra. É você pegar um estímulo, um comando energético, digamos assim, ali do meio ambiente e gerar uma resposta bioquímica em detrimento. Então é isso que é transduzir. Chega um estímulo, vamos colocar na membrana da célula, só para ficar didático. Chega um estímulo na membrana da célula e a célula responde àquele estímulo com uma alteração bioquímica. Então, ela traduziu o estímulo numa resposta bioquímica. Isso é transdução de sinal. Assim, transdução de sinal é a capacidade das células receberem, reagirem e traduzirem os sinais oriundos do lado externo da membrana plasmática ou da interação ligante-receptor. Coloquei interação ligante-receptor porque nem sempre você vai ter aqui na membrana esse tipo de interação, resultando em uma resposta celular, ou seja, é a capacidade de responder às alterações de energia do meio externo, com uma resposta bioquímica interna, isso eu já tinha falado, ó, visando se adaptar a elas e manter a homeostase. Aqui é só um tipo de transdução de sinal. O EGF é o fator de crescimento epidérmico, o receptor dele, ó, quando o EGF se liga, aí ele ativa uma cascata de sinalização. Várias proteínas, ó, uma GEF, fator de troca de nucleotídeos de guanosina, a RAF, a RAF ativa a ERK ativa a MEC ativa a MAP, tá indo lá pro núcleo, ó, ativar fator de transcrição. E aí, no caso aqui, era um comando para divisão celular, por exemplo. Não era um fator de crescimento? Fator de crescimento epidérmico? Então, esse fator de crescimento, ele chegou na célula e disse assim, olha, célula, se divida. É hora de proliferar. E aí a célula vai se dividir. Então, é um tipo de comando. E as referências que eu usei, ó. Margarida Aires. O Guyton também, não deixa de ser, mas apesar, como eu citei, né, de estar bem desatualizado em certos conceitos. O Boron, que já está na sua terceira edição, aqui é a segunda, Fisiologia do Bernie Levy e a Fisiologia da Silverton. São livros que eu realmente indico sempre, sobretudo esses dois aqui, ó, Margarida e o Boron. E aí só quem quiser acompanhar os meus cursos, aqui é a minha plataforma, a Fisio, só colocar no Google a Fisio Cursos que você vê lá. E aqui tem os canais, o canal do YouTube e o canal do Telegram também que você pode acompanhar. Sempre estou colocando coisas lá. Você tem aí o Instagram, meu Instagram, tanto de professor quanto da Físio. E os cursos. Atualmente tenho 12 cursos. Fisiologia e patologia endócrina, hormônios e metabolismo, nutrição e exercício, neurociências, neuroanatomia, psicofarmacologia. Alguns de farmaco, ó, fisiologia cardiovascular, farmacologia cardiovascular, imunologia básica. É basicamente isso. Você tem aqui o meu contato também, a cleiton.hotmail.com.
E é isso que eu tinha para falar por hoje, meu povo.